Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Kelvin Sobrinho. Eu sou proprietário da Taste the Wine, empresa que representa e distribui vinhos brasileiros em Manaus. E eu estou aqui para mais uma live. Hoje nós vamos conversar com a Carol de Abreu, do perfil Brasília e Vinhos, que acabou de entrar. É uma satisfação conversar com você, Carol, que há tão pouco tempo eu conheço e a gente já tem um excelente relacionamento que foi se aproximando, se afunilando por conta do vinho, né? Bom, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre dois temas super importantes. Um deles diz respeito à expansão do vinho nacional, né? A qualidade alcançada pelo vinho nacional, e vamos falar um pouquinho sobre a tributação que incide sobre o vinho, não de uma forma tão profunda para que nós não sejamos tão técnicos, mas para dar uma ideia para o consumidor, para que ele saiba porque muitas vezes o vinho chega com determinados valores na sua mesa. Então vamos aguardar agora a Carol, ela vai já entrar. Oi, Carol. Olá, Tudo bem? Boa noite, querida. boa noite, Kelvin. Uma honra aqui falar com você. Como eu dizia ao Joel há alguns dias, vou conversar com a senhora Ferrari nos próximos dias. Sim. E como é que tá por aí o clima? O tempo tá bom? Tá frio? Tá quente? Tá friozinho já. Tá frio, né? Aqui hoje o Tá dia bom foi quente. tá bom para um vinho já. Aqui também não importa se tá quente, se tá frio, a gente sempre tem o tinto na mão. A gente adapta, né? É verdade. Liga o ar-condicionado e vai embora. Tá certo. Bom, Camilo, como nós havíamos proposto ao público, né, inicialmente, antes de nós entrarmos no nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é a Carol, da existência do Brasília e Vinhos, como tudo começou. Conta pra gente aí. Sim. Bom, Kelvin, primeiramente, né, para quem não me conhece, eu sou a Carol, né, eu sou carioca, né, pelo que acho que o pessoal dá para perceber, né, pelo meu sotaque. Então, eu vim há 8 anos atrás aqui para Bento Gonçalves para fazer enologia, né? Foi uma mudança assim bem radical, né? Assim, aquela mudança de cidade grande para cidade pequena e tal. E, e também recentemente, ano passado, eu voltei de um mestrado em enoturismo, inovação do enoturismo, que eu fiquei 2 anos morando fora, estudando na Europa. Então, eu fiquei morando Espanha, França e Portugal, né? Tive a chance de rodar aí esses países que são referência, né, na viticultura. E durante a faculdade eu também tive a chance de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Então, eu fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos, enquanto eu estava fazendo a faculdade, ainda na época daquele programa Ciências Sem Fronteiras, que tinha, né, do governo brasileiro. Então, eu tive, assim, um pouquinho de experiência fora, que foi algo que me fez ver de fora para dentro e valorizar ainda mais o vinho nacional, sabe? Foi algo que me despertou e foi por isso, na verdade, é que nasceu, me moveu assim a fazer algo maior pelo Nicola ou por alguém isolado, e sim pelo conjunto, né? Pelo setor, né? Então, antes de eu sair para fazer o mestrado, eu já tinha essa vontade de fazer. Na época, eu iniciei então com um canal no YouTube, né? Na época eu também tudo assim, eu não entendia nada de mídias digitais e fui atrás, né? E fazendo tudo sozinha, edição de vídeo e tudo, e aprendendo, né? Fazendo e aprendendo. E na verdade, era um outro formato,
mas assim já era de entrevista com os enólogos para levar para o pessoal, para o consumidor, essa cara do vinho brasileiro, né? Esse era Beleza. o meu papel, né? Aí tá, só que eu tive que interromper o projeto, né, enquanto eu fiquei fora fazendo o mestrado, e quando eu voltei agora, então eu voltei com muito mais vontade, né, e assim, sei lá, digamos assim, agora eu realmente peguei firme no projeto, né, e tô ali fazendo, né, gerando conteúdo ali diariamente. E tô, além disso, também tô trazendo expert da área. Então, tô realmente unindo também, trazendo pessoal técnico. Então, eu forneço conteúdo para os meus colegas também, sabe? Isso é bacana, porque, assim, por exemplo, a gente tem formação com expert de viticultura, de enologia. Sexta-feira agora a gente vai ter um grande enólogo da Shandong, ele vai estar falando sobre assemblagem, sabe? E eu trago grandes experts de viticultura. Estou trazendo pessoas experientes da área para trazerem assuntos relevantes realmente, né? E aí, tanto para o consumidor quanto para o técnico. E a ideia é estreitar esse laço, né? Entre esses dois e levar o vinho brasileiro para o Brasil todo, né? A ideia não é sair daqui do sul, né? E assim como também a produção já não está mais só aqui no sul, mas também que chegue, né, no consumidor do Brasil todo. Esse é o meu propósito, na verdade. E de uma forma Legal. simples, né? De uma forma fácil, uma linguagem mais acessível, né? É, eu acho que isso daí é o grande, digamos assim, o grande coringa da história do vinho, né? É você torná-lo cada vez mais popular. Como dizia o meu amigo Pedro, lá da Campos de Cima, ele que é português, ele usou uma frase muito interessante, bem emblemática, ele dizendo: Kelvin, no meu país o vinho é bebida do povo. Então é isso que nós buscamos aqui, não é isso, Carol? Isso mesmo, exatamente. Olá, A gente tem que levar criar essa cultura, né? Que a gente não tem aqui, né? Mas que a gente tem que fazer. isso, exatamente. Mas eu penso que essa luta ela está sendo conquistada, né? A vitória está vindo aí aos pouquinhos. Bom, Carol, então, assim, em síntese, hoje o seu trabalho, digamos assim, no quase 100% é através da mídia digital, é desenvolver esse trabalho em torno do vinho nacional através das mídias digitais, é isso? Isso. Legal, Hoje, legal. Eu fico imaginando assim a oportunidade que você tem de fazer uma comparação das realidades da Europa, da realidade dos Estados Unidos com o que a gente vive. E daí extrair as verdadeiras conclusões e não apenas aquelas de rótulo, não é isso? uhum. Que bacana. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente de mim. A minha história ela começa pela minha formação acadêmica, que é no direito, né? Eu já tenho aí 15 anos na minha atividade e já fiz assim um pouquinho de tudo. Já dei aula, já advoguei 8 anos, depois fui fazer concurso público e continuo atuando na minha área, mas há 10 anos eu consumo vinho. E, assim, tive a oportunidade de ir a Mendonça, Uruguai, fui ao Napa Valley em 2013 e de 2018 para cá eu vinha querendo fazer algo diferente da minha área. Eu vinha querendo fazer algo diferente e ficava pensando o que fazer? Eu queria algo na iniciativa privada, entendeu? Então a coisa tinha que ser muito bem pensada, até porque eu tenho algumas limitações legais e eu disse, cara, eu gosto tanto de vinho, por que não fazer algo no segmento do vinho? E assim, foi uma coisa que eu me encontrei nisso aqui, sabe? Eu gosto, sou apaixonado por vinho, todo dia, sempre que eu posso, uma tacinha. Então, a minha atividade hoje, ela, por ser uma atividade mais comercial, eu consegui, por exemplo, ter um outro olhar que não apenas do consumidor.
Uhum. Entendeu? Sim. Ainda mais eu que tive e continuo tendo passagens por segmentos do Estado, e essa visão empresarial, ela também me deu um outro olhar sobre a situação da iniciativa privada no Brasil. Eis o motivo pelo qual eu sugeri a gente falar aqui um pouco de tributação, que é uma coisa que pesa tanto no bolso do empresário, entendeu? Então, assim, hoje eu divido a minha vida profissional entre a minha atividade de formação e o vinho. E como disse a colega lá daquele perfil Adega Brasileira, é um caminho sem volta, né? Uhum. Pois é. Então, assim, eu gostaria de começar considerando toda a sua experiência por ter passado na Europa, por ter passado nos Estados Unidos, e fazendo um paralelo com o nosso cenário do vinho brasileiro. O que você nos diz em termos de evolução do vinho nacional? Conta aí. Bom, o que eu vejo, né? Eu, na verdade, eu não sou consumidora de vinho há anos, né? Eu comecei a tomar vinho quando eu comecei a estudar. Então, foi há 8 anos atrás. Mas essa é a minha referência, né, pessoal. Mas o que eu vejo, assim, o que eu vejo com os colegas, né, e que eu ouço de todos os enólogos, é que tem uma evolução muito grande nos últimos 20, 30 anos, né, no mercado, em termos tanto de viticultura quanto na enologia, né? A gente, antigamente, tanto questão de investimento, o enólogo ele não tinha acesso, ele não viajava, não era fácil que nem hoje, por exemplo. Hoje eu viajei, eu tive essa chance de ir nesses países e eu não sou a única, né? Outros enólogos da minha geração também vão e voltam. E isso é muito comum nessa geração de agora e na anterior à minha, coisa que há 30 anos atrás isso não acontecia, né? Então não tinha essa troca, né? Esse aprendizado, né? O enólogo ele não ia para o exterior, ele ia de berço, né? E não tinha esse aprendizado de fora. Tá aí? Oi, tô aqui. Parou, Oi. travou aqui. Vamos lá, continue. Travou. Sim, no final da década de 80 é que começaram a investir na produção de vinhos finos, né? Até então o foco era só vinho comum, né? Aqui no Brasil. E aí, então, quando começaram a lançar artigos, né, os médicos dizendo do poder do vinho para a saúde, né, começou a se popularizar, né, esse conceito, o pessoal começou a investir em pesquisa e tudo, e começou a alavancar, então, a produção dos vinhos finos. Né? E aí, então, importar, né, maquinário, investir realmente em tecnologia, né, na viticultura também, em variedades finas, né, de uvas finas, novas variedades, enfim, né, nesse tipo, insumos diferentes, técnicas de manejo diferentes, né, na viticultura. E aí, tá, e o pessoal começa, né, a viajar para se especializar fora. Tem muito esse... aí, na verdade, que a gente começa a ver a evolução da enologia. Quando os enólogos começam a ir para a Europa estudar, né, e vão muito para a Itália, né, e voltam com esse conhecimento e aplicam aqui no Brasil. Então...
tem uma mudança drástica, né, em termos de produção, de técnica, né, de tecnologia também. Se você for, né, visitar as vinícolas, em termos de estrutura, eu visitei inúmeras vinícolas no exterior e você visita as vinícolas aqui, tem vinícolas até muito mais modernas aqui no Brasil. Então, assim, a gente não fica atrás, não tem, a gente às vezes tem umas ideias assim, né, que o Brasil, né, tá ultrapassado, né, e que lá fora é tudo melhor, mas assim, é tudo questão de preconceito mesmo, sabe? E assim, a gente realmente não perde em nada, não perde em nada. E questão de qualidade mesmo de produtos, né, dos vinhos, também não fica atrás. Assim, gente, tanto por isso que eu realmente, se eu tenho essa causa, é porque é algo que eu sinto e é algo que eu acredito, né? Senão não estaria fazendo isso, né? Não seria. É algo que eu faço de coração, né? Então é porque realmente é algo que é uma filosofia, quase que uma missão, né? Então não tem. Entusiasmo. Exatamente. Legal, isso é bom. Uhum. E eu acho assim que há muito do preconceito ainda hoje em dia. Eu trabalhei muito no enoturismo aqui no Brasil, e a gente recebia os turistas e ainda há um preconceito, né, com o vinho brasileiro. Mas por quê? Porque às vezes o brasileiro não é em todo. Eu não culpo o turista, porque é fácil para a gente, quando a gente está aqui do lado da vinícola, querer julgar a pessoa que você não gosta do vinho, esse vinho tem qualidade, mas a pessoa às vezes está localizada num lugar que ela não tem acesso a esse vinho, entende? Eu lá no Rio, dependendo do lugar, eu não tenho acesso a vinho de pequenos produtores, esses vinhos que você tem na sua loja, não é em todo lugar que a gente encontra, né? Então, assim, eu não tenho como julgar o consumidor que ele, sabe, a ideia dele é do vinho de 20, 30 anos atrás, ele tem ainda aquela referência daquele que é o vinho brasileiro, sabe, aquele vinho nacional. E para ele, às vezes, vai continuar tendo aquela ideia porque pode ser que ele nunca prove, nunca chegue até ele um vinho realmente nacional de qualidade, sabe? Isso é uma pena, assim, né? Que às vezes a gente vê que, dependendo do local, ele não tem acesso. Aí ele vem visitar uma vinícola, aí fica encantado, né? Aí você vê que realmente aí cai tudo por terra. Todo o preconceito que tinha, não tem nenhum que não mude a opinião, sabe? É encantador, assim, ao mesmo tempo, né? Quando a gente atende um turista e que a gente vê, ele, nossa, mas eu não gostava de vinho brasileiro, sabe? E aí tu vê, assim, que realmente muda, né? E aí eles ficam querendo levar todo o vinho para casa. E, na verdade, a minha ideia foi justamente essa. Quando eu comecei o meu trabalho, desculpa eu te interromper, um dos propósitos era trazer coisas para a minha cidade inéditas, que não tivessem aqui, porque senão ia continuar na mesmice, entendeu? Uhum. Então, eu até costumo dizer assim, tenho um grande respeito por todos os meus parceiros e sempre enalteço aqui a figura do Felipe Beber, lá de Flores, que foi meu primeiro parceiro. E foi a pessoa que realmente abriu as portas para esse mundo comercial do vinho para mim, né? Então eu agradeço muito a ele e sempre nós conversamos. Ele é um cara que tem uma experiência, embora enólogo, mas tem uma puta experiência comercial. Então, aprendo muito, não só com ele, como os demais. E fico muito feliz de ter trazido. É satisfatório, por exemplo, quando um cliente chega comigo e diz assim, eu nunca vi esse vinho. Poxa, que vinho gostoso, da onde é? Aí eu digo, é brasileiro. Brasileiro? Eu disse, exatamente. Entende? Mas vai lá, Carol, prossegue aí. Sim, eu acho que é isso, a gente tem que realmente mostrar, né, que aquela ideia, né, que o pessoal tem de que vinho brasileiro não tem qualidade já ficou, né, ficou para trás, né, já ficou ali no passado.
Hoje Aí eu, é muito difícil com toda a tecnologia que os enólogos têm hoje em dia, a gente pegar um vinho que tenha defeito, sabe, no mercado. Pode ser assim, que não seja do gosto pessoal de cada um, né? Mas assim, vinhos com defeito você não acha mais, sabe? Então, isso daí é realmente o padrão de qualidade é outro, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, pegando o gancho disso aí que você está falando, da tecnologia investida. Por exemplo, quando você conversa com o Giovanni Fabian, por exemplo, que já está na terceira geração da família dele, e ele diz que quando os primeiros chegaram aqui, fazia-se vinho para consumo. Não havia uma preocupação comercial com a coisa. Hoje é diferente. Então, você acha que houve digamos assim, a virada da chave ela aconteceu quando as pessoas aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul, pararam para pensar assim, vamos deixar de fazer apenas aquilo que nós gostamos e vamos fazer para o público com a qualidade necessária? Também, né? Eu acho que sim, que tem que se adaptar ao mercado, né? A gente tem que ser, a gente tem que fazer o que o consumidor quer, né? Na verdade, isso daí é o que adaptar ao mercado, né? Na verdade. Mas Legal. atender às exigências de qualidade sempre, né? Porque realmente, assim, o que você faz para tomar em casa, às vezes você não se preocupa com aquela. Não precisa, né, ter tanta qualidade, né? A gente acaba, não vou desperdiçar, né? Vai acabar tomando, assim, né? Mesmo se não ficou tão bom, né? Você acaba tomando, né? Mas se você quer comercializar, já não dá, né? Então, Eu penso que a ideia é essa. E que vinho você está tomando hoje, Carol? Sem dar nome a rótulos, basta dizer aí a uva, eu se tô quiser. com um de um pequeno produtor aqui também, de São Marcos. Não sei se conhece a cidade de São Marcos, ali depois de Não, Caxias do ainda não Sul. conheço. Ainda não conheço. É um pequeno produtor, é a Vinícola Monte Santana. Bem bacana também, até indico para Bem bacana. você entrar em contato também. Bem legal. Beleza. É um Merlot. Eu hoje aqui estou degustando um vinho que ainda não é meu parceiro, mas futuramente vai ser. Mas, assim, sem dar nome aos bois, a uva, ela simplesmente me impressiona pela evidência de tanino que ela traz, que é a Petit Verdot. Eu me apaixonei por essa uva, entende? Eu É gosto daqui do muito Sul? Não. Não É é, do não. Sul. É Ah, um é? brazucão, brazucão. Carol, a minha especialidade é vinho nacional. Você Sim. pode um dia chegar na minha casa e encontrar um argentino na minha adega aqui, porque nós temos que dar valor ao que o que tem valor. O produto importado ele tem a sua qualidade, é inegável. Sim. Mas quando eu me propus a desenvolver o meu trabalho, eu queria desenvolver com o produto nacional. Entendeu? Mas vamos lá. Vamos pular para a próxima etapa. Vou falar um pouquinho aqui desse tema que tanto ainda traz, digamos assim, inculca o brasileiro, né, que diz respeito a valor do vinho. Uhum. E aí o que acontece? Eu começaria dizendo para você o seguinte: a gente tem que olhar aqui primeiro, dividir esse tema em 3 cenários. O cenário do vinho importado, excluindo-se o Mercosul. Tá. Uhum. Então eu vou ter 2 cenários internacionais: Mercosul e o que não é Mercosul, e o cenário nacional, para a gente poder colocar de uma forma aqui bem didática. Então o que acontece? A carga tributária hoje que incide sobre o vinho importado, ela é mais pesada do que aquela que incide sobre o vinho nacional por conta da quantidade de impostos que incidem sobre o vinho importado. Tá? Então, por exemplo, além daqueles tributos que incidiriam sobre o vinho nacional, como, por exemplo, o ICMS, o PIS, o COFINS,
o imposto de importação ele vai também incidir sobre o vinho importado. E aí isso acaba tornando ele um pouco mais caro por conta desse imposto de importação que é adicionado, que não recai sobre o vinho nacional. E existe um outro detalhe aí também, que vai ser decisivo para um valor oscilante no cenário internacional quando eu falo de vinho importado, que é o dólar, né? Então, o que acontece? É interessante isso ficar bem claro, porque quando a gente passa para o cenário nacional, o número de tributos que incidem sobre o vinho brasileiro é menor, tá? Mas, em contrapartida, o europeu, por exemplo, ele tem um fator que o favorece. Lá, o vinho, ele já é assimilado como um complemento alimentar, e disso daí você deve saber muito bem, né? Sim. Uhum. Isso, há países em que uma garrafa de água mineral é mais cara que mais uma cara de que né? Uhum. Então, por haver o vinho como um complemento alimentar, lá há um subsídio do Estado. Ou seja, o Estado ele fomenta a produção do vinho. Até porque isso vai repercutir na economia, geração de emprego, circulação de moeda no país e por aí vai. Então, naturalmente, os preços da produção eles são menores, porque a carga tributária sobre o vinho vai ser menor. Então, por mais que eu tenha uma carga tributária, quando esse vinho importado chega no Brasil, seja uma carga alta, mas ele vai contar com esse fator lá na origem que é favorável, ou seja, preços desde o cultivo da uva até o engarrafamento, a produção ela é mais barata. Por quê? Porque o europeu assimilou a ideia de que o vinho é um complemento alimentar e, consequentemente, ele vai girar a economia, ele faz bem para a saúde, entre outros aspectos. O que acontece? Hoje, o que torna desfavorável, né, digamos assim, preços mais atrativos no vinho no Brasil, é porque nós ainda assimilamos o vinho não como um complemento alimentar, mas como bebida alcoólica. Esse é um ponto. É artigo de luxo, né? Exatamente. E aí você entra na questão fiscal. O que acontece? A nossa Constituição, lá quando ela estabeleceu, ela tem um capítulo destinado só ao sistema tributário. E para não ser muito profundo, eu diria o seguinte: nesse capítulo que trata do sistema tributário, ela fala dos chamados tributos de consumo, que estão voltados para os bens de consumo, que vão atingir o consumidor final. Beleza. E aí existe um critério que o legislador estabeleceu, que é o chamado princípio da seletividade. O que é esse princípio da seletividade? Ele visa fazer com que incida uma maior tributação sobre determinados produtos de acordo com a sua qualificação no mercado. Então, o que acontece? Aqueles bens que seriam considerados supérfluos, eles seriam mais tributados. E aqueles que fossem qualificados como essenciais, teriam uma tributação menor. Então, pegando o gancho da primeira informação, ou seja, como o vinho aqui no Brasil ainda é assimilado como um produto não essencial por ser uma bebida alcoólica, a tributação de consumo sobre ele é maior. Tá? Então, isso daí é um problema que a gente ainda enfrenta. Esse é um detalhe a ser... Aliás, é um obstáculo a ser transposto. Então, enquanto o Estado brasileiro, a sociedade como um todo, não olhar para o vinho, considerando todos os seus benefícios e continuar qualificando, colocando, digamos, numa linguagem mais simples, colocando no mesmo balaio das outras bebidas alcoólicas, nós vamos continuar tendo sobre o vinho uma tributação diferenciada, mais pesada. E aí o que acontece? Hoje, a indústria do vinho, eu acredito que boa parte dela, né, porque nós
contamos aí, digamos, com a maioria das vinícolas, isso você pode confirmar, são de pequeno e médio porte no Brasil, correto? Sim. Então, a maioria delas, elas estão vinculadas a um sistema tributário diferenciado que o Estado criou para facilitar a vida do empresário, que chama-se Simples Nacional. Uhum. O que é que se diz com o Simples Nacional? Colocar alíquotas menores, né? E, com isso, você facilitar a produção. Então, hoje, quem se enquadra naquilo que a legislação exige, quem se enquadra no Simples, vai ter uma tributação mais branda, né? Então, por exemplo, alguns dos meus parceiros hoje são qualificados como contribuintes do Simples Nacional. É um regime tributário diferenciado. Então, só para você ter uma ideia, eu fiz aqui algumas anotações. Hoje, as alíquotas para as empresas que produzem e comercializam o vinho, elas vão variar de 4% a 19%. Tá? Então, são alíquotas mais brandas, né? Ocorre que a lei que instituiu o Simples, que é uma lei de 2006, é uma lei complementar, depois você pode até dar uma olhadinha nela, a lei 123 de 2006, ao mesmo tempo que ela instituiu o Simples, quando foi em 2018, ela passou por um processo de modificação, aonde ela criou exceções. Exceções essas que os estados passaram a poder tributar também impostos que já estariam abarcados pelo Simples. Ah, Kelvin, mas não ia ter uma tributação duas vezes? Na verdade, o que o sistema fez foi o seguinte, olha, como o Estado ele vai poder tributar através de ICMS, e o ICMS já faz parte do pacote de tributos do Simples, nós vamos fazer o seguinte, você recolhe lá e aqui você está excluído. Pô, maravilha, perfeito. Só que a alíquota no Simples, ela é muito pequena. Imagina uma empresa como a minha, que começou há pouco tempo, você teria ali uma alíquota mensal com todos os tributos no pacote de 4%. Nesse pacote eu tenho IPI, eu tenho COFINS, eu tenho PIS e eu tenho ICMS. Só que aí os estados começaram a perceber o quê? Olha, está todo mundo indo para o Simples. A gente vai ter uma arrecadação. Quando foi em 2018, o que fizeram? Não, peraí, vamos mudar a lei. Então, assim, a gente deixa esse pessoal no Simples, mas aí eles só recolhem no pacote o IPI, que é federal, o PIS, que é federal, e o COFINS, que é federal. O ICMS, eles deixam para recolher na operação de circulação. Só que aí tem um detalhe. Cada estado tributa da sua forma, com a sua alíquota, e aí é onde eu entro para dizer o seguinte, por exemplo, no Amazonas hoje, a carga tributária para o vinho que entra aqui é de 59%. Então, você imagina o que é isso. Você passa a produzir, você passa a comercializar o vinho, e você diz, não, eu vou entrar no Simples Nacional porque é bacana. Aqui eu vou poder ter um oxigênio, eu vou poder levar ao consumidor um vinho mais barato. E aí, quando o Estado começa a perceber que está todo mundo no Simples, pelas suas características empresariais, ele diz assim, não, mas peraí, pô, eu estou perdendo a arrecadação, isso não está dando muito certo, não. Vamos arrumar uma forma aqui de nós abrirmos situações, canais, para que nós consigamos arrecadar mais. Esse é o pensamento do Estado brasileiro. O que aconteceu? Eles abriram essa exceção. Olha, Estado-membro, faz o seguinte, deixa aqui conosco, nós aqui os gestores do Simples, isso está na União, nós vamos só pedir dele aqui o COFINS, o PIS e o IPI. O ICMS tu cobra aí na hora da circulação. Então, o que acontece? De nada adianta eu pagar 4% ao mês de Simples no meu pacote, que ali seria de 4%, se na hora que o vinho chega aqui eu ainda tenho que recolher mais 59% sobre o valor da nota. Então, assim, eu gosto de explanar esse tema, de falar sobre esse tema, para que as pessoas percebam que a circulação
ela que acaba onerando o vinho nacional, entendeu? Ela que acaba onerando o vinho nacional. Então, por exemplo, recentemente eu li uma notícia no estado do Paraná, por exemplo, que agora está com o novo governador, o Ratinho Júnior, né? Isso daqui não é nem um discurso político partidário, pelo amor de Deus, a gente está falando de vinho. Mas quando eu fui buscar elementos para nós falarmos desse assunto aqui na live, eu li uma matéria de que o vinho que antes era tributado no estado do Paraná 50% do momento em que ele entrava, o governador baixou para 27%. Ou seja, houve uma conscientização nesse sentido. Ainda não há uma qualificação do vinho, né? E aí eu não posso te dar certeza, porque eu não sei qual foram os fundamentos que fizeram o estado do Paraná mudar a legislação. Eu não sei se eles já estão assimilando o vinho como um complemento alimentar naquele estado, e aí depois você pode dar uma pesquisada. Mas houve uma redução na legislação. Ou seja, o paranaense hoje ele já vai sentir o impacto na redução de valores. Porque também, vamos lá, isso é um compromisso assumido pelo próprio empresário. O governador vem e diz assim, olha, eu estou reduzindo aqui a carga tributária do vinho no estado do Paraná de 50 para 27. Agora, empresário, faça seu papel e coloque os valores dos seus vinhos mais baratos. E aí tem um detalhe interessante que me chamou a atenção. Eu tenho aqui um grupo de pessoas que compram vinho comigo, são amigos, são clientes, a gente troca ideias, é um grupo no WhatsApp, um grupo bem legal, onde a gente aprende, traz informações. E uma colega veiculou uma informação de que a empresa Wine, por exemplo, havia estabelecido promoção, né? no Paraná e fez ali um descontaço. Isso já é fruto dessa redução. Eu achei muito interessante, porque a Wine ela assumiu um compromisso com os clientes dela. Olha, eu estou vindo para o Paraná, eu estou vendo que a legislação aqui melhorou, e agora nós vamos dar a nossa parte, a nossa contribuição, e vamos reduzir os valores. Eu achei muito legal. Eu te confesso que, na realidade, a Amazonas ainda vai demorar para isso acontecer. É uma tradição, essa legislação ela já oscilou, mas ela nunca baixou de 40% aqui. Eu já fui buscar elementos do passado e vai demorar para que nós cheguemos a um patamar, por exemplo, de descer abaixo dos 30%, como o Paraná agora fez. Certo? Uhum. Então, assim, a gente vive uma realidade Brasil em que nós temos um sistema tributário complexo e que, por mais que você queira, por exemplo, a culpa, eu costumo dizer o seguinte, a culpa não é do vinicultor. Os vinhos saem da vinícola com preços razoáveis demais, entende? E com toda a sua qualidade, com tudo que o vinicultor está entregando hoje, eu acho mais do que justo o preço com que o vinho sai da vinícola. Agora, imagina o seguinte, você tem toda a carga tributária durante a produção, porque vem carga tributária sobre insumo, você tem carga tributária da circulação daquele vinho quando ela está saindo, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde eu tenho os meus parceiros hoje. Ou seja, o vinicultor ele tem que arcar com o ônus da carga tributária da produção. Ele vai arcar com o ônus da carga tributária da circulação. Quando sair daí, ele está pagando tributo. Uhum. E eu, distribuidor, quando entrar no meu estado, eu ainda arco com uma tributação singela de 59%. É imposto sobre imposto, né? É imposto sobre imposto. Não dá para entender. Não dá para entender. E para finalizar, você sabe o que é mais interessante nessa história toda? É que o estado do Amazonas, por exemplo, onde eu estou inserido, a legislação ela diz assim, olha, você lojista, você distribuidor, fica tranquilo, eu estou te cobrando aqui 59% na entrada, mas fica sossegado que a própria lei já está dizendo aí que você pode transferir isso para o consumidor. Ótimo. Beleza. Se a gente for raciocinar,
quem está comprando, quem está trazendo o vinho, de certa forma, não vai experimentar nenhum prejuízo, entre aspas. E se o consumidor olhar para o teu vinho e disser assim, o teu vinho está caro, eu não vou comprar. Será que não tem prejuízo? Uhum. Entendeu? Então, assim, eu concluiria o raciocínio dizendo, Carol, o seguinte, que a mudança na legislação, nós teríamos aqui 2 pontos a serem transpostos, 2 obstáculos a serem transpostos. Eu acredito que um já está mais do que transposto, que é nós acabarmos com o preconceito em torno do vinho nacional. O vinho brasileiro é top e ponto final. Acabou. Uhum. Né? E o brasileiro já está testando isso. Eu tenho clientes aqui hoje que consomem 100% de vinho nacional. Tem que estar aberto a provar, né, Kelvin? Eu acho assim, se você prova, aí você, né, tem que provar. Se você se dispõe a provar, pronto, a gente não precisa falar nada. Deixa a pessoa tirar suas próprias conclusões. Exatamente, exatamente. Agora, a segunda barreira, que é a questão fiscal, e eu acredito que essa é uma luta já de décadas aí do segmento do vinho, especialmente dos produtores, eu acredito que nós vamos nos tornar, digamos assim, um povo igual o povo português, como dizia, parafraseando o Pedro, ou seja, nós vamos chegar a um nível de que o vinho se torne uma bebida popular quando nós conseguirmos fazer com que a tributação do vinho ela diminua no Brasil. Entendeu? Uhum. Aí você pergunta, por que será que o vinho é tributado dessa forma tão agressiva? Eu diria o seguinte, primeiro, aquilo que nós falávamos no início, porque ele ainda é assimilado simplesmente como bebida alcoólica. E os estudos em torno do vinho, você como enóloga sabe bem mais do que eu, já provam que ele não é uma simples bebida alcoólica. Não, ele tem diversos benefícios. Esse é um ponto a ser considerado. Quando nós assimilarmos isso aí, aquele critério da seletividade, lá da tributação, ele vai olhar para o vinho diferente. Bom, o vinho agora é complemento alimentar, vamos diminuir a carga tributária. E o segundo ponto, eu que tenho uma experiência dentro da administração pública, te digo, o Estado brasileiro, enquanto Estado, administração, ele é caro. Ele é caro. E para ele se manter, ele tributa de forma pesada. Isso é uma crítica como cidadão que eu faço questão de deixar isso aqui claro. Isso vai para o meu Instagram depois. E é até uma forma de nós conscientizarmos as pessoas que gostam do vinho para que a gente comece uma luta, para que isso mude. Entendeu? Eu acho também, Kelvin, que tem uma outra questão, é que assim, a gente não tem uma tradição, né, de produção, né, vitivinícola, assim como os países da Europa. Eu vi ali que a Sofia tinha perguntado se eu vejo diferença na questão de tributação, né, da oneração de impostos da Europa e daqui. Realmente tem muita diferença. Né, é exorbitante. Lá eles incentivam muito a produção, como o Kelvin tinha falado, porque eles subsidiam de interesse para eles. É algo que move a economia do país. A economia do país é movida à viticultura. Então, assim, França, Portugal, Espanha é o maior produtor em termos de área, né, de vinhedos, é a Espanha. Então, assim, eles estão preocupados em manter aquilo e incentivar a produção, né? Então, eles estimulam, né, a produção do álcool, né, do destilado para vender, eles controlam tudo, né? O Estado controla tudo. Aqui no Brasil, a gente não tem essa tradição. Então, assim, eu vejo que o governo não tem um interesse também de incentivar, porque não era algo assim que impactava tanto na economia. Eu sou uma pessoa otimista, assim, sinceramente, sabe? Eu vejo, hoje, a gente vê que tem novas regiões produtoras, a gente está crescendo, a gente está expandindo, e eu acho que
a viticultura tá tomando, a viticultura nacional, ela tá criando uma relevância maior, ela tá tendo um impacto maior. Eu acho que está começando a ser vista mais. Nos últimos 5 anos, e até o consumo do vinho nacional, ele está crescendo de uma forma que eu acho que o pessoal está começando a ver. E aí eu acho que vai despertar o interesse também, né, nas autoridades, porque tem que ser assim, né? Quando for interessante, aí sim vão querer incentivar. Mas até enquanto não é nada grandioso, para que vão querer estimular a produção, né, dar incentivos se tem outras culturas aí que são mais promissoras e que dão mais retorno, né? Então, assim, mas eu vejo que como realmente hoje a gente tem a viticultura em várias regiões e o consumo do vinho dessa forma que está crescendo, eu realmente acho que vai, num futuro breve, a questão da tributação vai melhorar, as condições vão. Não é possível assim, sabe? Porque é uma competição desleal, né, Kelvin? Exatamente. É desleal. Porque tanto para a produção, né, que como você falou, a questão da produção lá é muito, eles têm, bom, questão de importação aqui de maquinário, né, para a indústria é caríssima, não vou nem entrar nesses detalhes, né, do maquinário aí para engarrafar, todas as linhas de produção, né, porque uma vinícola precisa, é caríssimo, né? Então, assim, o que o produtor realmente ganha numa garrafa? Bom, o custo de uma garrafa, nós temos o quê? 2 fornecedores de garrafa no Brasil, isso é ridículo. Sabe, são coisas que as pessoas, às vezes, elas não acreditam. Como assim? 2 fornecedores de garrafa nacionais. Por quê? Porque eles estão olhando só para a indústria cervejeira. Cervejaria que é prioridade, sabe? Ninguém olha para o setor, para o vinho. O vinho ainda não... Então, assim, tem muitas coisas aí no meio, sabe? Então, mas que eu acredito que sim, né? Que tá mudando, assim. Eu tenho esperança e eu vejo que realmente tem uma mudança, assim, nesses 8 anos que eu estou trabalhando, né, que eu estou estudando enologia, que eu venho no setor, eu já vejo uma mudança grande. Então, né, isso me faz, me dá essa esperança, me alimenta, né, porque senão não tinha porquê, né. Carol, mas olha, você tocou num ponto aí que me chamou a atenção, e é isso mesmo. Quando nós, povo brasileiro, começarmos a olhar para o vinho com mais carinho, nos tornarmos consumidores mais contumazes, especialmente do vinho brasileiro, nós vamos começar a despertar para que esse produto ele pode ser mais barato. Ele pode ser mais barato, né? Como eu falei para você, por exemplo, a legislação, por conta de acordos entre os países do Mercosul, por exemplo, a maioria dos vinhos na minha cidade são argentinos e chilenos. Eles têm um espaço aqui muito grande. Vinhos argentinos e chilenos são bons? Excelentes. Eu costumo dizer o seguinte: quem se propõe a fazer vinho tem procurado fazer bem. A questão é que nós temos que olhar para o nosso produto, reconhecer a qualidade dele e melhorar a nossa questão fiscal, a nossa legislação tributária, para que o nosso vinho ele chegue em todas as mesas. Então, assim, eu, por exemplo, como assumi o papel comercial com o vinho brasileiro, né, de trabalhar exclusivamente com o vinho brasileiro, eu assumo esse compromisso com o meu público. Na hora que a legislação diminuir, eu vou fazer que nem os distribuidores, lojistas que saltaram de alegria quando o governador do Paraná diminuiu a legislação lá e automaticamente assumiram um compromisso de diminuir os preços. Entendeu? Agora, é claro, a gente também não pode assumir esse ônus sozinho, né? Hein, Kelvin, tem uma pergunta aqui do Douglas. Eu ia falar sobre isso também. Também é um ponto que eu acho muito considerável, a questão dos restaurantes, deles colocarem uma margem absurda, né? Que às vezes
triplicam o preço do vinho. Assim, para gente que sabe o preço real do vinho, né? E a gente sabe que muitos restaurantes chegam a triplicar o preço do vinho, né? Então, assim, o consumidor, às vezes, ele acha que o vinho é muito caro, né? Tá no restaurante e ele associa que aquele é o preço do vinho, né? Ele acha que aquele é o preço. E não é, aquilo ali é a margem que o restaurante está colocando. E assim, meu Deus, né? E de vinho nacional, bom, restaurantes que trabalham com vinho nacional, eu acho isso muito, muito fraco. É um trabalho muito fraco. Até aqui no sul, né, que eu tô aqui em volta das vinícolas, ainda é fraco. Não sei, então, imagino mais longe, né? Eu até um trabalho que eu divulgo ali, né, que eu estou tentando estimular, é a questão da harmonização dos pratos típicos brasileiros com os vinhos brasileiros. Eu acho que isso a gente teria que tentar levar, sabe? Tanto a gente valoriza a nossa gastronomia brasileira, e por que não a gente sabe fazer essas harmonizações, né, e trabalhar em parceria com os restaurantes, porque estimular esse consumo, né? A gente vê no exterior, a gente toma o vinho da casa em Portugal, é super barato, né? A gente toma um vinho da casa e é aquele vinho ali e vai super bem com a comida, é um vinho que a gente nem olha rótulo nem nada às vezes, né? Exatamente. Para tomar vinho, é aquela coisa de tomar vinho. E, nossa, falta muito. A gente tem um longo caminho, né, a ser feito. Mas assim, que eu acho que a gente poderia fazer muitas ações, mas assim, os restaurantes, eu não sei se eles estão tão abertos, sabe? Porque ficam, acho que, muito presos a essa questão da margem, né? E eles querem colocar com o importado, eles têm muito mais margem do que com o nacional, né? Exatamente. Então, não sei se eles estariam dispostos a abraçar a causa só, né? Claro, né? Aí não daria certo. Eu acho que é uma conscientização de todos. Quando o consumidor começar a pedir o vinho nacional, né, no restaurante, aí de repente... Vou te contar um episódio para que todos saibam aqui, sem dar nome aos bois, claro, uma questão até de descrição, de ética profissional. Eu, nas minhas prospecções aqui na minha cidade, eu estive num restaurante oferecendo os meus produtos e conversando com o responsável pela aquisição de vinhos, ele disse, olha, inclusive nós precisamos adquirir vinhos nacionais em breve. Inclusive, passamos por uma situação extremamente constrangedora outro dia. Eu disse, e o que foi? Ele disse, não, chegou um grupo aqui de 15 alemães que pretendiam almoçar e o guia fez a escolha dos pratos e, depois de escolher os pratos, pediu a carta de vinhos nacionais. Eu disse para ele, nós não temos vinhos nacionais. E aí o cacique lá dos alemães levantou e disse assim, como assim vocês não têm vinho nacionais? No meu país, você chega em qualquer restaurante e você vai encontrar um Riesling, não é isso? Uhum. Resumo da história, os 15 alemães ficaram chateados, levantaram e foram embora e o restaurante ficou com uma mão na frente e outra atrás. E eu achei que episódios como esses, eles servem de parâmetro, né? Para que as pessoas comecem a refletir. Mas o que acontece, Kelvin? Tu vê aí, foi um grupo de alemães, né? Às vezes o próprio brasileiro não compra essa causa assim com essa força. Você vai na Espanha, em qualquer lojinha especializada em vinhos, você não encontra vinho francês, você não encontra vinho português, é só vinho espanhol. Perfeito. Na França, você vai encontrar só vinho francês. E eles são assim. E aqui no Brasil, a gente, sabe, não tem esse amor. Pelo contrário, né? A gente a gente valoriza o importado, que é de fora. É verdade. Carol, desculpa eu te interromper, é que eu estou sem relógio aqui. Como está o nosso horário aí? Senão o Instagram vai nos dar bola. Eu tenho aqui 8h56. Então nós temos apenas mais 4 minutos. O papo está espetacular.
É legal essa tua experiência comparada aí, por ter passado por outros países. Embora eu tenha conhecido, mas eu fui como turista, uma visão totalmente diferente. Você foi como profissional, isso é muito legal. E assim, gostei muito do bate-papo, eu acho que acrescentou, agregou. Eu vou salvar essa live lá no Instagram, vou mandar para você. E eu queria que você fizesse as considerações finais para a gente encerrar. Sim, Kelvin. Bom, gostaria de te agradecer muito o convite aí, né? Primeiramente, fico muito feliz de poder fazer essa ponte aí entre o Sul e o Norte, né? Espero que seja a primeira de muitas, né? E que a gente possa aí, quem sabe aí num futuro breve, possa até ir visitar aí pessoalmente, né, a loja. Tenho vontade de ir com o Joel aí conhecer, né? E parabéns pelo seu trabalho, está fazendo um trabalho maravilhoso. Fico muito feliz mesmo de saber que tem alguém aí na região norte levando vinho brasileiro. Representa a gente, assim, é algo realmente que eu gostaria de deixar esse meu agradecimento. Obrigado mesmo. Eu vou continuar com essa bandeira hasteada aqui, porque a cada dia que passa eu vejo assim tantas coisas positivas em torno do vinho brasileiro que elas vão só me entusiasmando a continuar o trabalho, né? E, por exemplo, como eu te falei no início da live, antes que nós sejamos cortados, eu estou, por exemplo, degustando aqui um vinho da uva Petit Verdot, de uma vinícola que ainda não é parceira, mas, quer dizer, você vai degustando vinho, vai achando fantástico, que espetáculo, e você percebe que a gente não deixa a desejar para o vinho estrangeiro. Bom, eu queria te agradecer de coração pelo meu amigo Joel aí ter cedido a senhora Ferrari por 1 hora a gente bater esse papo. Joel foi uma grata amizade, enólogo lá que assessora a nossa parceira Geller. Joel, um grande abraço, viu? Desculpa aí eu ter tomado o tempo de 1 hora aí da senhora Ferrari, mas foi por uma boa causa, a causa do vinho nacional. Então, Carol, brigadaço, felicidade para você. Obrigada, Kel. Saúde! Viva o vinho brasileiro! Viva o vinho brasileiro, sempre! Um abraço! Obrigada, um abraço, Kelvin!